Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar 19 sinais de alerta que o seu gato está pedindo sua ajuda. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, os gatos são animais extremamente misteriosos quando diz respeito à sua saúde. É muito difícil a gente saber o que o nosso gato está sentindo, se ele está com dor, se ele está estressado, se ele está incomodado com alguma coisa, porque os gatos são animais que foram programados para esconder um sentimento negativo. Para eles, na natureza, não é interessante demonstrar fraqueza, porque eles também são presas de alguns grandes predadores. Então, se eles demonstram sinais de doença, que eles estão fracos, que eles estão morrendo, que eles estão com algo ali que está debilitando ele, um predador pode enxergar aquilo e ir lá e predar ele. Então ele é um animal programado para esconder ao máximo todos os sinais de doença, de debilitação e tudo mais, tá? Mas hoje eu vou te falar 19 sinais que o seu gato ele tá te mostrando que talvez tenha algo de errado com ele. Então assista até o final para você saber todos esses sinais, porque é de suma importância que vocês, tutores, tenham isso bem gravadinho na sua cabeça para você saber identificar o seu gato, tá? Número 1, se escondendo muito. Então, como eu disse, os gatos é natural para eles não demonstrarem seus sinais de fraqueza, para eles não serem predados. Mas eles sabem que eles estão fracos. Então, eles podem buscar se esconder, ficar mais tempo escondido, porque eles sabem que ele está fraco. Eles sabem que ele pode, se chegar um predador ali querer predar ele não vai conseguir correr muito bem, ele não vai ter toda a capacidade de escapar como ele teria se ele estivesse saudável. Então ele se esconde e fica a maior parte do tempo do dia dele escondido. Então se você perceber que o seu gato está se escondendo mais do que o normal, tá? Já acende aí um alerta na sua cabeça. Número 2, não usar a caixa de areia. Então não usar a caixa de areia pode ser devido a diversos motivos, mas eu sempre falo que a primeira coisa que você precisa fazer é levar o seu gato ao veterinário, porque o gato ele também é programado a sempre utilizar a caixa de areia. O gato ele precisa fazer suas necessidades aí na areia e enterrar para ele ter esse sentimento de que ele não deixou cheiro nenhum ali, portanto nenhum predador consegue achar ele. Então se ele não estar fazendo na caixa de areia, que é algo basicamente obrigatório na cabeça dele, com certeza tem algo de errado. E esse algo de errado pode ser devido a algum problema de saúde. Então ele pode estar sentindo dor ao urinar e estar associando essa dor à caixa de areia. Então ele pode ter alguma infecção urinária, ele pode ter pedra na bexiga, ele pode ter algum problema renal, tá? Então também leve o seu gato ao veterinário caso ele apresente essa questão de não fazer xixi e cocô na caixa de areia. Número 3, não se limpar direito. Então os gatos são animais extremamente higiênicos e muitos de vocês estão cansados de saber disso, né? Então também é basicamente um programa que eles têm na cabeça ali, que eles ficam quase que 50% do seu dia se lambendo. Então é natural e instintivo um gato se lamber grande parte do seu dia. Quando ele para de fazer isso, quando os gatos param de fazer coisas que são naturais e instintivas para ele, é um sinal muito grande de que tem algo errado ali. Um gato que não se lambe, ele vai ficar com o pelo todo feio, oleoso, tá? E ele mesmo vai se sentir incomodado, mas ele não vai conseguir agir em prol da melhoria daquilo. Por quê? Porque talvez ele esteja doente, talvez ele parou de se lamber porque ele está com alguma doença que está debilitando a questão energética dele. Ele não está conseguindo respirar direito, ele está ficando fatigado muito, muito rapidamente. Ou ele está com alguma dor no osso ou na articulação, e quando ele vai virar assim para lamber, ele sente dor, então ele já não consegue mais virar. Então esse também é um sinal de alerta, não se lamber direito mais. Número 4, mucosa descolorida. Então um testinho muito fácil que você pode fazer aí na sua casa para tentar entender se seu gato está com algum problema aí um pouco circulatório, de anemia e tudo mais, é fazer o teste de TPC, que é você pegar a mucosa aqui do dentinho dele, levantar assim. A mucosa é para ela estar numa coloração roseada no gato, tá? É uma coloração um pouco mais rosa. A nossa humana, normal, é um pouco mais avermelhada mesmo, mas no gato é um pouco rosa, tá? Então, se estiver bem esbranquiçada, o seu gato provavelmente está doente. Ele pode estar com algum tipo de anemia, né, oriunda de algum processo infeccioso, ou algum problema fisiológico do metabolismo dele ali mesmo, ou ele pode estar com alguma hemorragia interna que você não sabe, tá?
E você pode fazer esse testezinho, que é você pressionar a mucosa e soltar. Quando você pressiona, você retira a circulação dali e fica branco. Quando você tira, o normal é esse sangue voltar ali até 2 segundos. Se ele demora mais de 2 segundos para voltar, significa que o seu gato está com algum problema. Então, se o seu gato ele está com a mucosa um pouco esbranquiçada e você faz esse testezinho, você vê que demora bastante para voltar, leve o seu gato ao veterinário urgentemente. Número 5, bafo horrível. Então, os gatos, por serem animais carnívoros e também animais que, obviamente, não conseguem limpar e escovar os seus dentes, né, passar algo cheirosinho ali e tudo mais, eles têm um bafo que é normal e comum. Então, o bafo normal e comum é aquele bafinho que você sente quando ele está com a boca no seu nariz. É normal você sentir um bafinho assim. Agora, quando você começa a sentir o bafo do seu gato a uma certa distância considerável, seu gato ele está com algum problema dentário. Seja ele um simples tártaro ou até um abscesso que talvez esteja surgindo ali. Então, seu gato ele tem um problema e precisa ser solucionado, tá bom? Número 6, beber muita água. Então, tem tutores que eles podem cometer o erro de confundir isso. Eles veem o seu gato bebendo bastante água e por eles já saberem que não é natural para os gatos beberem muita água e que, inclusive, essa questão deles não beberem muita água é o culpado deles terem muitos problemas urinários e renais, aí quando o tutor vê o gato dele bebendo água adoidado, o tutor fica extremamente feliz. Fica, nossa, olha como meu gato bebe água, meu gato é extremamente hidratado. Mas o fato dele beber muita água, na verdade, pode significar o contrário, pode significar que ele está doente. Algumas doenças características de causar esse quadro de uma maior ingestão de água é a diabetes, é o hipertireoidismo, é um problema renal. Então, o seu gato ele pode estar enfrentando algum desses problemas. Aí você me pergunta, Thiago, então como que eu sei que meu gato está bebendo água demais? Primeiro, é você levar a sua lógica, ali, seu raciocínio mesmo e falar, opa, não é normal um gato beber essa quantidade de água assim, um pote inteiro desse de água no dia, sabe? Não é normal. Mas, principalmente, você observar o que é o normal e comum do seu gato. Então, você viu, você já sabe o que ele bebe de água no dia dele. Aí, daqui a um tempo, aí ele começa a beber o dobro, o triplo daquilo. Aí você já pode também ligar um sinalzinho de alerta e levar ele no veterinário, tá? Número 7, comendo muito. Então, a mesma coisa do beber muita água, comer muito pode ser um sinal de alerta para algumas doenças, como o próprio hipertireoidismo e a diabetes também, como eu já citei aqui. Também problemas de má absorção do sistema gastrointestinal. Então, o hipertireoidismo vai aumentar o metabolismo do gato, fazendo com que ele precise de mais e mais calorias. A diabetes não vai deixar a glicose entrar dentro da célula, portanto, o corpo vai ficar pedindo mais energia também, porque a energia que a glicose não está entrando dentro da célula. Então, são doenças características de fazer o gato começar a comer muito mais. E muitas dessas doenças, como a própria diabetes e o hipertireoidismo, o gato ele pode ter um quadro de aumentar a ingestão de água, mas não necessariamente ele vai ganhar peso. O hipertireoidismo, por exemplo, o gato ele pode comer mais e emagrecer, na verdade, tá? Então, tenha isso em mente. Se o seu gato ele começar a comer muito mais do que o normal que você conhece do seu gato, leve ele no veterinário. Número 8, chorando. Então, a vocalização para os gatos é uma forma de comunicação extremamente comum e que os gatos desenvolveram ao longo da sua evolução. E você sabe também o que é normal do seu gato dele vocalizar, quando ele vocaliza, para que ele vocaliza, tá? Agora, quando o seu gato começa a vocalizar quase o dia todo, né, sem sentido, você não consegue entender mais o que ele está querendo te dizer. Ele tem aquela vocalização que você consegue identificar que é um choro mesmo, aquela vocalização que você vê que está num tom um pouco mais triste mesmo. Você já pode se ligar um sinal de alerta também. Número 9, vomitando. Então, muitas pessoas também acham que o vômito em gatos é extremamente comum, né? Tem pessoas que cometem esse erro de sair falando que é normal o gato vomitar, que não significa que ele está doente ou com algum problema. Tire isso da sua cabeça agora, tá bom? Não é normal o gato vomitar. Se o gato vomitar algumas vezes no ano, de forma extremamente esporádica, umas bolinhas de pelo, é normal. Agora, se o gato vomitar toda semana, não é normal, tá bom? Pode ser um problema simples, que não significa necessariamente um problema de vida? Pode,
mas é um problema que está causando incômodo ao seu gato, está prejudicando o bem-estar de vida dele. Então, se o seu gato ele regurgita muito, por mais que talvez não seja um problema de saúde grave, talvez uma mudança no pote de ração ali, na quantidade que você coloca, implementar quebra-cabeças alimentares, já vai fazer ele parar de regurgitar. Mas você agir em cima disso é importante, porque isso vai trazer um maior bem-estar para o seu gato. Imagina seu gato toda hora comer e vomitar. Imagina você fazendo isso. Toda hora que você come, você vomita. Você ia gostar? Não ia. Então, vomitar não é normal, tá bom? Coloque isso na sua cabeça. Se seu gato vomita com frequência de pelo menos uma vez na semana, né, até uma vez a cada 2 semanas, também não é normal. Procure um veterinário. Número 10, agressão. Então, assim, a não ser que o seu gato ele já é conhecido por ser um gato agressivo, você já adotou ele, você já sabe que ele é agressivo, ele não tem nenhum problema, não vai ser um sinal muito de ajuda, a não ser no sentido de, nossa, eu sou um gato extremamente traumatizado, por isso estou sendo agressivo. Talvez você possa ter paciência comigo e me ajudar a superar esse trauma e virar um gatinho um pouco mais carinhoso. Pode ser um pedido de ajuda nesse sentido. Mas o pedido de ajuda no sentido de estar doente é um gato que você conhece ele por ser um animal um pouco mais tranquilo, mais calmo e que não é agressivo, não demonstra agressividade. Mas do nada ele começa a demonstrar. Você vai fazer um carinho nele, ele vai lá e te morde. E por que disso? Porque talvez ele esteja com dor nesse local que você encosta. Se você costuma fazer carinho, por exemplo, na base da cauda do seu gato, dá tapinha ali na bundinha dele, e ele sempre gostou e do nada ele começa a te morder muito, ele pode estar com algum tipo de dor naquele local. Ou você costumou fazer carinho na região do pescoço, ele pode estar com dor naquele local se ele começar a te morder do nada, tá? Então também é um sinal de alerta. Número 11, perdendo muito pelo. Então é normal os gatos perderem pelo, tá, pessoal? E muitos de vocês podem achar que seu gato está perdendo muito pelo, mas na verdade é uma quantidade normal que ele está perdendo ali, tá? Então você vai utilizar dessa questão também de saber o que é normal do seu gato e o que não é, para identificar se ele está perdendo muito pelo ou não. E também um pouco da sua noção, né? Então se você vê lá que seu gato, Thiago, meu gato ele perde essa quantidade de pelo, tá? Talvez eu ache muito, mas do nada ele começou a perder mais do que isso ainda. Então pode ser um sinal de que seu gato talvez ele tenha algum problema de pele ali, alguma infecção fúngica, por exemplo, ou bacteriana. Ele pode estar com um processo de alergia ocorrendo nele ali. Ele pode estar com um estresse crônico que faz com que ele fique mordendo o seu próprio pelo, tá? Então pode ser um sinal de alerta nesse sentido também. Número 12, perder ou ganhar muito peso. Então, qualquer um dos extremos vai significar algum tipo de problema, tá? Não é normal o seu gato perder peso e ganhar peso de uma hora para outra. E eu não estou falando aqui de ganhar peso assim, extravagante, sabe? Não é o seu gato ganhar 1 quilo, 2 quilos assim do nada. O seu gato ganhar 500 gramas assim de uma hora para outra já pode ser preocupante. Para vocês terem uma noção, um gato ganhar em uma semana 500 gramas é o equivalente a um ser humano ganhar em uma semana 4,5 kg. Você não acharia normal você ganhar 4,5 kg em uma semana, comendo e tendo sua rotina normalmente. Então, o gato também não. Então, ele pode ter um problema, por exemplo, como hipotireoidismo, que aí vai ser uma diminuição do seu metabolismo, basicamente, e ele vai acabar engordando demais, mesmo consumindo a mesma quantidade de calorias, fazendo a mesma quantidade de exercícios e tudo mais. Então, se o seu gato ele perder peso muito rapidamente ou ganhar peso muito rapidamente também, e você conseguir observar isso, é um sinal de alerta. Número 13, perda de apetite. Então, a perda de apetite basicamente é o sinal clínico mais comum do começo da grande maioria das doenças. Então, basicamente é pelo mal-estar que o gato sente. Você que está me assistindo aí, quando você está doente, está se sentindo mal e tudo mais, você não tem fome, você não tem muita vontade de comer, você fica ali, né, meio prostrado, letárgico. Os gatos é a mesma coisa, ele não vai ter vontade de comer. Muitas doenças levam à febre, que faz uma supressão ali do sentimento de fome. Ele pode estar com um problema dentário, ou ele pode estar simplesmente com um mal-estar. Então, diversas doenças causam perda de apetite. Se você percebeu que seu gato ele parou de comer do nada, tá? Diminuiu e muita quantidade normal que ele costumava comer antes, leva ele no veterinário, porque muito provavelmente, talvez, ele esteja enfrentando algum problema de saúde. Número 14, problemas de mobilidade. Então,
Então, Thiago, meu gato ele costumava subir em tais locais, agora ele não está subindo mais, ele costumava fazer tais coisas e não está fazendo mais. Principalmente subir em locais. Os gatos são animais que gostam de ficar no alto. E todo gato ele tem seus locais altos preferidos na casa. Se você sabe quais locais são esses do seu gato e você começou a perceber que ele não está subindo mais lá, liga um sinal de alerta para você, porque talvez ele esteja com algum problema de mobilidade, ele esteja com um problema de articulação, uma artrose ou uma artrite, ou esteja com alguma dor muscular. Não é normal seu gato não conseguir pular nos lugares, tá? Até idoso, óbvio, o gato idoso é esperado que ele tenha essa dificuldade devido ao processo de artrite, que é mais facilmente desenvolvido devido à idade. Mas ainda assim, é um problema que você precisa levar ele no veterinário, mesmo sendo idoso, para que ele tome alguns medicamentos para diminuir esse problema, tá? Número 15, padrões de sono alterados. Então, o gato ele é um animal que naturalmente dorme muito. Agora, se você percebe que seu gato está dormindo assim, muito, mas muito mesmo, que não é normal, ou que ele não está dormindo nada, é para você se preocupar. Então, assim, Thiago, eu tenho um gato de 2 anos de idade que está dormindo 22 horas por dia. Não é normal. Um gato de 2 anos de idade, ele vai dormir ali por volta de 14, 16 horas, até 12 horas, dependendo do caso. Agora, um gato... Thiago, meu gato tem 18 anos, ele tá dormindo 20, 22 horas por dia, é normal. Ele tá idoso, ele vai dormir essa quantidade mesmo. Ou o contrário, nossa, Thiago, meu gato ele tem 8 anos e tá dormindo 5 horas por dia. Não é normal também ele dormir muito pouco. Então, qualquer um dos extremos está dormindo demais e tá dormindo muito pouco, liga o sinal de alerta também. Número 16, tossir. Então, a tosse em gatos ela pode ser um sinal de diversos problemas e alguns até bastante graves, tá? Então, ele pode ter um problema cardíaco, por exemplo, ele pode ter um problema infeccioso pulmonar ali, uma pneumonia, tá? Ele pode ter uma bronquite, ele pode ter uma asma. A asma, por exemplo, ela é até bastante comum em gatos, tá? Não é algo necessariamente tão grave, mas é algo que necessita de atenção e tem formas de você manejar e fornecer um bem-estar para o seu gato bem tranquilo, tá? Então, se você perceber que o seu gato está tossindo, também é um sinal de alerta. Número 17, secreções. Então, as secreções mais comuns que a gente vê são secreções oculares e nasais. Então, se você vê que o seu gato está tendo uma secreção ocular, descendo o líquido meio amarelado, esverdeado, tá? Ou nasal, de qualquer cor, geralmente a esverdeada e amarelada vai ser mais relacionada a um processo infeccioso bacteriano, mas mesmo uma secreção normal, né? Normal no sentido de ser um pouco clarinha ali, né? Transparente, também vai indicar que talvez tenha algum problema, porque não é normal os gatos terem secreção nasal. Secreção ocular no sentido de ser lágrimas pode até ser normal, entre aspas, de não ser algo grave, mas o gato ele pode ter, por exemplo, uma obstrução dos ductos lacrimais, que vai causar essa acúmulo de lágrimas e, consequentemente, o transbordamento delas, tá? Então, sempre vai ser um problema também. Então, procure seu veterinário. Número 18, sangue. Então, não é preciso dizer que o sangue ele sempre vai indicar um problema, tá? Então, se seu gato ele tem sangue na urina, ele tem sangue nas fezes, ele tem sangue no vômito, vai indicar problema. Então, você viu sangue, veterinário na mesma hora. Sangue na urina, pode ser uma cistite, pode ser um urólito na bexiga. Sangue nas fezes. E sangue nas fezes, pessoal, é importante eu ressaltar que tem 2 tipos de sangue nas fezes. Se você vê ali o sangue real nas fezes do seu gato, significa que esse sangue geralmente está relacionado ao intestino grosso, tá? Mas se você vê as fezes muito escura, preta, é um tipo de sangramento também, tá? E geralmente vai ser relacionado ao intestino delgado, porque esse sangue ele foi basicamente digerido. Pode ser o intestino delgado ou também ali do estômago, tá? Porque esse sangue ele foi digerido, chegou lá nas fezes bem preto. A gente chama isso de melena, que é o sangue digerido. Então, não ache que o único tipo de sangue que você vai ver nas fezes é o sangue vermelho. Não. Se você vê umas fezes extremamente preta e enegrecida, também pode ser um sinal de sangramento, tá?
Sangue no vômito pode ser um sinal de gastrite, esofagite, tá? Então fique atento à presença de sangue. E número 19, tentando usar a caixa. Então tentar usar a caixa, o que eu quero dizer é usar e não conseguir. Se você vê que seu gato ele vai lá na caixa, faz a posição de fazer xixi e não faz nada. Aí depois ele tenta voltar lá de novo, não consegue fazer nada de novo. Isso vai ser um sinal claro e um pouco óbvio de obstrução ou de uma cistite. Mas geralmente a cistite ele vai lá fazer e ele ainda vai fazer um pouquinho de xixi. A obstrução ele não vai fazer quase nada. Mas também o processo obstrutivo ele pode ter um pouquinho de xixi saindo ainda. Então você viu seu gato com dificuldade de fazer xixi, leva no veterinário imediatamente também, porque pode ser uma questão de vida ou morte. Se ele estiver obstruído, o gato obstruído morre muito facilmente, tá bom? Então fica atento a esses 19 sinais, porque, assim, eu recomendo que você, se você não anotou, volte, anote todos esses sinais, porque são os sinais que você precisa ter em mente. Porque se o seu gato apresentar, você precisa levar ele no veterinário, ou no mínimo ficar alerta e observando ele para ver o decorrer do tempo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.